Aleluia. Os irmãos podem se assentar, em nome do Senhor Jesus, amém. Eu tenho um testemunhozinho. Esses dias, uma pessoa, um casal da igreja, chegou há pouco tempo, eles estão com a gente acho que uns 3 meses, e eles vieram se aconselhar comigo no domingo, e deram um testemunho muito poderoso. Eles disseram assim: pastor, quando nós chegamos aqui na igreja de vocês e começamos a frequentar e já sentimos parte dessa família, nós passávamos fome, nós tínhamos dificuldades, não sabíamos o que comer amanhã, e Deus supria só por aquele dia e aquela aflição de não ter amanhã. E hoje, depois de 3 meses, se o senhor for na minha casa, a despensa está cheia, diga glória a Deus. E ela disse assim, a irmã, né, esposa do irmão, disse para mim assim: se o senhor precisar de alguém que esteja faltando alimento, eu tenho uma cesta básica também para doar, de tão cheia que está a minha despensa. Coloquei Wi-Fi na minha casa, agora eu consigo, né, assistir as coisas online e participar mais dessa nova fase da igreja, e nós estamos prosperando a cada dia mais. Sabe, quando você entende o que é uma cobertura espiritual e você faz parte dela, existe bênçãos sobre essa cobertura espiritual que vem sobre a tua vida. Todos nós precisamos, eu chamo a cobertura espiritual de guarda-chuva, que é a igreja do Senhor, é o ministério que nós fazemos parte. Não fui eu que fundei esse ministério, eu sou só um filho adotivo que não nasceu nesse ministério. Vivi 11 anos, quase 12, numa igreja em Campinas, que eu morava em Campinas, e ela se chama Igreja Missionária Renovo. Fiquei 12 anos lá, minha esposa ficou 16, converteu primeiro que eu. E nós fomos muito abençoados lá, porque havia uma cobertura espiritual sobre aquele ministério. Quando nós nos desligamos, pedimos a bênção para o pastor e trouxemos nossa árvore espiritual e plantamos debaixo desse guarda-chuva, cujo presidente desse ministério, eu faço questão de honrá-lo, meu pai espiritual, na fé, é o pastor Silvio Galli, um homem de Deus que só tem nos abençoado. E quando nós entramos dentro de um guarda-chuva, toda aquela bênção que está sobre o ministério vem sobre nós. Então, para vocês terem uma ideia, quando eu saí do outro ministério, nós morávamos numa casa que custava 140 mil reais. Hoje eu moro numa casa, para a honra e glória do Senhor, quitada, não devemos nada, de 640 mil reais. Por quê? Porque eu acredito nas bênçãos que tem sobre o ministério. Então nós precisamos entrar debaixo do guarda-chuva e fazer parte, se sentir parte disso. E quando nós entendemos isso, nós começamos a criar expectativas no nosso coração. E eu quero ministrar uma palavra no seu coração, que eu estou cheio da bondade de Deus. Ontem fui ao médico e o médico falou que eu estou super bem, que meu pulmão já pode correr uma maratona. Estou super bem. Há uns 30 dias atrás eu tinha só 30% de funcionamento do pulmão. Agora eu tenho 200%. Amém? Para a honra e glória do Senhor. Deus é muito bom. Deus é muito bom. Deus faz conexões divinas, coloca médicos abençoados também para abençoar. E o que eu mais preguei no hospital, quando eu tive os 14 dias, é que eu dizia para os médicos assim, eles choravam, se emocionavam muito. Eu ministrava para eles assim, falava assim: você é a mão de Deus aqui para trazer vida, para salvar vidas. E eles se emocionavam muito, e eu falava muito de Deus para eles, e era uma coisa muito linda. Por quê? Porque a bênção estava sobre mim. A bênção estava sobre mim. Então a forma como eu fiquei lá, que eu estava, o meu caso era muito, eu tinha muito risco de morrer, muito mesmo.
A minha chance de sobreviver eram poucas pelo que eu passei lá, porque eu não peguei só o Covid, peguei uma bactéria que também trouxe sobre mim uma infecção generalizada. E aí eles ficaram surpresos quando eu voltei no 11º dia. Eles ficaram atônicos, falaram assim: nossa, você está se recuperando super bem. Estamos até assim felizes e abismados, porque a pessoa que estava do meu lado, que era o menor tempo que estava ali com Covid, já estava em coma há 1 mês e 15 dias. E eu com 10 dias já estava curado, para a honra e glória do Senhor. E eu quero dizer que em nenhum momento eu deixei de ter expectativa que eu ia voltar para casa. Então, quando nós entendemos a questão da expectativa, o que nós precisamos entender é que as nossas expectativas não podem morrer. Nós temos que acordar todos os dias, orar ao Senhor e falar: Senhor, hoje eu estou com uma expectativa grande que o sobrenatural do Senhor vai acontecer na minha vida e na minha casa. E nós vamos ver na Bíblia várias pessoas que pediram o simples e receberam o extraordinário. E se eles receberam o extraordinário de Deus, você também vai receber o extraordinário de Deus. Se eles viveram o extraordinário de Deus, eu e você também vamos viver o extraordinário de Deus. Por quê? Porque Deus é bom. Deus é bom. Se você ainda acha que Deus está bravo com você, porque você não tem sido suficiente nas suas orações, na sua santidade, não tem mantido a sua santidade a ponto de você achar que não está agradando a Deus, deixa eu falar uma coisa libertadora para você nesta manhã. Jesus te fez castigo no seu lugar, e Ele já foi castigado por mim e por você, por todos os nossos pecados. E hoje Ele nos deu a liberdade de vivermos a vida dEle. Então a obra redentora na cruz é uma substituição. Então era para você estar lá na cruz, eu estar lá na cruz. Mas não, Jesus falou: eu vou por você, para que você viva a minha vida aqui na terra. E Jesus foi muito próspero, porque quando Ele escolheu os discípulos, lá na margem do mar, Ele falou: não leve nada, nem roupa, nem dinheiro, nem nada. Mas tinha um tesoureiro. O que o tesoureiro ia administrar se não tinha dinheiro? Claro que não, tinha dinheiro. Porque em todo momento você vê que Jesus acabava de pregar, e eles iam comprar comida. Comprar com o quê? Com dinheiro. Então tinha um administrador. Se tinha administrador, é porque tinha bastante dinheiro. E uma das coisas que Deus quer mais nos abençoar é na área financeira. Mas não apenas para o nosso conforto, mas para que a gente possa também investir na sua obra, para que pessoas recebam uma cesta básica, para que pessoas possam receber o Evangelho, para que possa chegar até as pessoas a palavra de Deus, compra de equipamento, conforto para os irmãos, isso tudo é de Deus, e a gente precisa investir nisso, porque a melhor ação que você possa investir, que vai multiplicar a sua renda, é a casa do Senhor. Isso é um fato. Deus nunca vai perder de você. Você nunca vai surpreender o Senhor. Pelo contrário, Ele sempre vai surpreender você. Ele sempre vai abençoar você. E eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Efésios, carta do apóstolo Paulo a Efésios, ou Éfeso, a cidade, capítulo 1, a partir do verso 1. Amém? Assim que você achar, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor na carta aos Efésios, capítulo 1, a partir do verso 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A Bíblia está dizendo aqui que Ele já nos abençoou. Por que você não vive essa bênção? Porque o diabo todo momento está na sua mente dizendo que você não é digno. Ele está a todo momento dizendo para você que Deus é ruim, que Deus castiga,
que Deus é carrasco, que Deus pesa a mão, que Deus manda praga. E isso é uma mentira. Deus não faz mal para ninguém. Jeremias capítulo 29 verso 11 diz, ele fala: eu bem sei que pensamento tem a vosso, pensamento de paz e não de desgraça, ou em algumas versões, não de mal, para vos prosperar e vos dar o futuro que você deseja. Está te dando até uma opção de bênção, aquilo que você desejar. Então há para nós disponível, segundo o apóstolo Paulo, toda sorte de bênção. Mas nós precisamos entender que nós recebemos a bênção do Pai quando nós criamos expectativa no nosso coração. Quando você cria expectativa no seu coração, quando você acorda todas as manhãs com aquela alegria de que vai receber um presente durante o dia, que vai receber uma coisa linda, maravilhosa durante aquele dia todo, que será muito abençoado durante aquele dia todo pela bondade de Deus, a sua fé naquele momento é ativada. E quando a fé é ativada, a fé, a Bíblia diz que traz à existência aquilo que não existe para a nossa vida, traz o invisível e transforma no visível para a nossa vida. E é claro que Deus não quer abençoar você somente na área financeira, Deus quer abençoar você principalmente na área ministerial e na área sentimental. Há muitas pessoas sofrendo hoje de doenças sentimentais, ansiedade, depressão. Então Deus quer abençoar você nessa área também, porque a ansiedade, ela é sinônimo de incredulidade. A ansiedade é aquela vontade de acontecer logo, sem depender de Deus, da vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Então quando nós criamos expectativa, e Paulo começa na primeira carta que ele manda àquela igreja que ele levantou, e dizem que a igreja de Éfeso era a maior igreja da época, era numerosa. Então quando você vê Paulo falando, olha, que o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, em algumas versões, com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo. Em Cristo, Cristo é a chave para a bênção de Deus vir sobre nós. E quando nós levantamos e começamos o dia, eu todos os dias, para dar um exemplo para você e dar testemunho, quando eu vou lá no banheiro, eu lavo meu rosto. Quando termino de lavar meu rosto, aquela sensação gostosa, apesar da água estar muito gelada, eu ainda gosto, aquela sensação, joga a água, aquele gelado bate no meu rosto quentinho, e vem aquela sensação gostosa. Eu olho no espelho e falo assim: que bom que Deus vai me abençoar hoje. Eu estou muito feliz, porque eu estou com uma expectativa tão grande que a bondade de Deus vem sobre a minha vida. Foi a mesma coisa que Davi declara no final do Salmos 23, Davi declara o quê? Que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os... Davi estava num momento muito difícil, cercado, não tinha para onde correr. O final daquilo lá, ele sabia que era a morte, mas ele tinha expectativa que mesmo naquela situação, Deus ia livrá-lo pela sua bondade, que a sua bondade estava sobre ele. E eu vejo a bondade de Deus, depois que eu passei por toda essa situação, muito nítida na minha vida. Sabe, muitas pessoas sofrem porque não crêem na bondade de Deus. Muitas pessoas não vivem a grandeza, não crescem, não avançam mais sua vida, porque não acreditam na bondade de Deus, porque ainda estão vivendo pela lei. O que a lei diz? Você tem que cumprir. A lei diz que você tem que fazer. A lei diz, se você não fizer, você pecou. E se você pecou sobre uma lei, você é amaldiçoado sobre as 600 e tantas leis, se eu não me engano 35 leis que existem na Bíblia. E aí você fica pesado, fica angustiado todos os dias, porque eu não orei o suficiente. E não tem nada a ver com merecimento. A graça é, Deus te ama, você é filho amado, e Ele quer te abençoar. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele quer fazer na sua vida. E quando Ele quer fazer na sua vida, não há vontade humana e nem vontade contrária do maligno que possa barrar Deus a abençoar a sua vida. E Deus quer abençoar a sua vida. Quantos aqui acreditam nisso? Aleluias, aleluias, glórias a Deus. Diga comigo assim: Deus é bom e vai me abençoar com toda a sorte de bênção. Sabe, eu vim aqui hoje para quebrar muitas barreiras.
Eu vim aqui para virar a chave e abrir a porta para a sua vida ser mais abençoada com essa palavra. Sabe, a porta, ela está lá, porta que você vai entrar, e quando você passa por essa porta, a sua vida vai mudar. Mas a chave para abrir essa porta é a palavra de Deus, é a revelação da palavra de Deus. Às vezes a gente questiona, por que Deus curou um, não curou outros? Porque os outros não acreditavam na bondade, não tinha fé. Mas por que, pastor, um morreu, o outro não morreu? Sabe, tem coisas que a gente não tem explicação, mas nós temos que glorificar a Deus pela bondade que está sobre nós. E nós só vamos saber de muitos mistérios da palavra de Deus na hora que nós chegarmos na glória. Amém? Glória a Deus. Eu quero citar aqui para você um exemplo. Está lá em 1 Samuel capítulo 1, que fala sobre uma história de uma mulher chamada Ana. Eu sei que vocês conhecem, mas eu queria ler na Bíblia com vocês. 1 Samuel capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim: Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. Esse tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e de outra era Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Rofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia que Eucana sacrificava, dava ele a porção a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas suas filhas. Porém Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival excessivamente, diz a palavra, a provocava, a irritava, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? Por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares da tua serva, não te esquecerem, mas tuas servas deres um filho ao homem, ao Senhor o darei todos os dias de sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em chorar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, só se movia os seus lábios, porém não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Ele disse: Eli, até quando estará tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não temas, disse Eli, pois a tua serva, pois a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então Eli respondeu: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizesse. E disse ela: acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi no seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Então a Bíblia está dizendo que Ana, ela não podia ter filho, sim ou não? E aí ela vai ao templo e pede o quê? Que Deus dê a ela um filho. Ana queria algo muito simples, porque Penina tinha muitos filhos e filhas.
E Penina, todo ano que eles subiam ao templo, ficava irritando-a, caçoando dela. Eu tenho muitos filhos, você não tem. Eu sou fértil e você é uma terra seca. Imagino eu que ela ficava zombando da cara de Ana. Mas a Bíblia diz que Deus achou graça diante de Ana. Fala assim para mim, para você mesmo ouvir. Fala: Deus achou graça na minha vida. Aleluias. E porque Deus achou graça, Ana, depois de um ano, gerou um filho. Deu à luz a um menino chamado Samuel. Foi um grande profeta, e no Velho Testamento foi o que viveu um grande avivamento do Senhor. Mas, como Deus achou graça e é bondoso, Deus não deu só um filho. Ana pediu um, Deus não deu só um, Deus deu 6 filhos para Ana. Deus não só realizou o sonho que Ana queria, pediu a ele, desejava, sonhava, mas Deus superou as expectativas de Ana, porque deu mais 3 filhos e 2 filhas para ela. Sabe, se Deus fez na vida de Ana, que era uma mulher triste, atribulada de alma, ela mesma declara aqui, Deus vai te dar também. Deus vai realizar o seu sonho, superar. O que Deus quer é superar as nossas expectativas. E quando Ele supera nossas expectativas, nós ficamos numa alegria completa. Agora Ana está alegre, a alegria dela se tornou completa, porque Deus não só realizou o sonho, mas superou o sonho dela. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Deus não vai realizar somente o seu sonho. E se você não tiver sonho, Deus vai te dar sonhos poderosos em nome do Senhor Jesus. Mas Ele quer superar os seus sonhos. Você está pedindo um para Deus, mas Ele vai te dar um, mas vai te dar mais de um. Ele vai superar a sua expectativa. Se você quer casar e está orando, Deus me dá um homem, que seja um homem de Deus, seja na sua casa, Ele vai te dar muito mais que isso. Ele vai te dar um homem que vai superar a sua expectativa. Vai te dar um homem que vai te levar café na cama. Vai te dar um homem que vai fazer de tudo para te fazer feliz dentro da sua casa. E se seu marido não é ainda, e você está orando por isso, Deus vai superar a sua expectativa. Deus vai transformá-lo em mais do que você está pedindo ao Senhor. E se a sua esposa ainda não é aquilo que você está pedindo para o Senhor, eu quero dizer para você, Ele vai transformar ela muito mais do que você está pedindo para o Senhor que ela seja. Ela vai fazer cafuné, ela vai te dar banho, vai levar comidinha para você, vai te mimar como eu estou sendo mimado para a honra e glória do Senhor. Eu estou pregando o que eu estou vivendo, irmãos. Eu estou vivendo a bondade de Deus. Estou vivendo algo sobrenatural. Ganho massagem nos pés dos meus filhos. Temos o nosso momento de oração todos os dias. Sou levado para a cama. Sou colocado para dormir. Sabe, essa é a bondade de Deus. Eu esperava chegar em casa e receber alguns mimozinhos assim, mas Deus superou as minhas expectativas. Aonde eu vou, eu sou muito bem mimado, não tratado. Eu esperava apenas ser tratado com carinho, mas sou mimado. Ganhei um bolo de cenoura com chocolate de uma irmã que me ligou. Ela falou assim: pastor, eu vou fazer um bolo de chocolate. Eu falei: irmã, vocês estão me mimando muito. Eu tenho que manter o corpinho, já perdi 10 quilos, para a honra e glória do Senhor. Sabe, mas isso que é? Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, da minha esposa e meus filhos, mas é Deus superando as minhas expectativas. Sabe, eu não esperava que uma página de Facebook da nossa igreja, estamos com 68 pessoas ali nos seguindo aqui em Americana. Eu não esperava em Paulínia, que nós temos lá 75 pessoas na igreja, mas eu não tinha expectativa que a nossa página da IBAV Paulínia ia alcançar 765 pessoas nos seguindo. E os nossos cultos lá têm alcançado 1.078 pessoas visualizando os nossos cultos. Sabe, isso é Deus superando as nossas expectativas. Vamos chegar nos 10 mil, rapidinho, aqui e lá.
Rapidinho, Deus vai fazer acontecer. Essa palavra precisa entrar dentro das casas. Tem muita gente dentro de casa trancado com medo, achando que é Deus que está fulminando todo mundo. É Deus que matou 110 mil pessoas já com Covid. Não é Deus, é maligno. Isso é um vírus do inferno. Mas Deus quer, Ele quer superar a sua expectativa todos os dias. Você tem que acordar todos os dias, levantar da sua cama, dar aquela respirada, encher o pulmão de ar, o pulmão que não funcionava, agora está 200%. Como é bom acordar e saber que Deus tem pensamentos bons a meu respeito. Sabe, quando eu vou dormir, vou dormir junto com a minha esposa. Antes não acontecia isso, a gente ou ia ela mais cedo ou ia eu. Não, agora nós vamos dormir junto, mesmo horário, acordamos no mesmo horário, tomamos um café junto, todo dia conversamos demais. Isso é bondade. É bom você ir dormir e com um pensamento que Deus nunca vai se mover contra você, Ele sempre se move a seu favor. Sabe, eu oro todas as manhãs, falo: Deus, como é bom acordar e saber que o Senhor vai me abençoar hoje, e que o Senhor só tem pensamentos bons a meu respeito. E quanto mais eu gero isso dentro do meu coração, eu vou ativando a minha fé. Deus, como é bom, eu peguei Covid, eu peguei a bactéria, Deus, como é bom que o Senhor me livrou de tudo isso em pouco tempo. Como é bom que o Senhor me trouxe de volta para minha família. Como é bom que enquanto eu estava correndo risco enorme de vida, o Senhor cuidou da minha esposa, cuidou dos meus filhos, cuidou da casa, cuidou da igreja. Os cultos continuaram. Eu falei: Deus, como é bom. E aliás, as 3 perguntas que eu fiz para minha esposa quando ela chegou no quarto pela primeira vez para me ver depois de todo esse ocorrido foi: como você chegou aqui? Eu ainda estava com efeito de anestesia, estava meio alucinando, mas aí no meio eu tive momentos de lucidez e perguntei: como é que está você e as crianças? Aí ela respondeu: falei, está tudo bem em casa, está tudo bem em casa. E a terceira pergunta foi: está tendo culto? E fui enfático nisso, porque a obra tem que continuar. Por que a obra tem que continuar? Porque Deus é bom, porque Ele estava cuidando de mim lá. Eu sei que muitos irmãos oraram por mim, sou grato, tenho agradecido a todos. Tem muitos que eu não conheço, que tem irmãos da nossa igreja, que tem outros grupos de outros irmãos e conhecidos e pastores, e foram mandando mensagem para todos. E eu não sei quantos isso ocorreu, mas só sei uma coisa: que as orações subiram aos céus e a graça do Senhor veio sobre a minha vida. Sabe, se veio sobre a minha vida, vem sobre a tua. Você precisa criar expectativa. Sabe aquela pergunta, aquela velha frase que a gente fala assim: meu Deus, esse aí é só por Jesus, não muda. Quando você faz isso, você está amaldiçoando, dizendo que não vai mudar nunca. Quando você olha para a pessoa e fala assim: hoje ele é assim, mas eu creio que amanhã ele não vai ser mais. Quando você declara isso, que ele será uma bênção, trará alegria para sua casa, isso começa a acontecer, porque a sua fé começa a ser ativada. E quanto mais a sua fé começa a ser ativada, mais a situação muda, porque Deus olha lá de cima e vê fé. Aonde Ele vê fé, o que acontece? O poder desce e as coisas vão acontecendo. Então você vê, Ana estava pedindo o quê? Apenas um filho. E Deus deu o quê? 6 filhos. Fala para quem está do seu lado assim: Deus vai superar as suas expectativas. Fala com fé. Fala: Deus está aqui, porque Ele quer ativar a sua fé para superar as suas expectativas. Olha que interessante. Eu quero que você abra comigo um outro exemplo, no livro de Atos, capítulo 3, a partir do verso 1. Livro de Atos, capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor: E Pedro e João subiram juntos ao templo à hora da oração, a 9ª. E era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, paralítico, o qual todos os dias punham ele na porta do templo, chamada Formosa,
para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e João que ia entrando no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos neles, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomou-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos ficaram firmes. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Sabe, esse homem, ele era nascido já há 40 anos. E todos os dias ele dependia de pessoas que levassem ele à porta do templo para pedir esmola. O que apenas ele queria receber era esmola. E aí Deus manda pela sua bondade 2 homens cheios do Espírito Santo. E esses 2 homens, passando, Pedro e João, passando pela porta, eles param porque havia um pedido de esmola. O que aquele homem desejava era apenas uma esmola. Ele ficava todos os dias ali porque ele precisava comer, ele precisava ajudar no sustento da sua casa. E aí com certeza aquela esmola era a provisão que ele levava para casa. Mas aquele dia foi um dia mais que especial. Aquele dia foi um dia que Deus mudou a história daquele homem. Deus não trouxe o recurso financeiro, Deus mudou a história dele. Mas olha que interessante, a Bíblia diz que todos os dias ele ficava ali, alguém levava ele até ali para pedir esmola. Havia fé no coração desse homem? Não. Eu quero trazer algo que vai impactar o seu coração. Aquele homem só esperava uma esmola. Ele não tinha fé que a vida dele ia mudar. Ele não tinha fé que um dia ele ia poder brincar com os filhos e ia poder também trabalhar, conquistar uma renda maior. Ele não tinha fé que ele ia poder correr, se movimentar. Ele não tinha fé para isso. Mas eu quero trazer algo no seu coração. Naquele momento que João e Pedro falaram para ele assim: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Foi a bondade de Deus que desceu sobre ele, porque Deus queria fazer algo extraordinário. Deixa eu te ensinar uma coisa. A Bíblia diz que se nós tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos dar ordem para o monte: monte, passa daqui para colar, e não duvidarmos, Deus vai fazer. Aquele homem tinha dúvidas? Tinha. Aquele homem tinha muitas dúvidas. Você tem dúvidas? Tem muitas dúvidas. Eu tenho dúvidas? Temos muitas dúvidas, que quando lemos a palavra cada dia, Deus vai tirando essas dúvidas, mas ainda existem dúvidas dentro de nós. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Deus superou a expectativa daquele homem. Ele começou a andar e saltar e louvar o Senhor, coisa que nunca tinha feito. E através dessa bênção que Deus fez de restabelecer a saúde dele, tornar ele um homem saudável e normal, a partir daí eu creio que ele pôde brincar com os filhos, realizar muitos sonhos, pôde dar mais atenção para a esposa, pôde trabalhar. Mas o que ele queria apenas? Uma esmola. Deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes você tem orado com Deus, eu sinto no meu espírito dizer isso, e dito para o Senhor assim: Senhor, tudo que eu já tenho está bom, já vivi tanto, está bom já, para mim agora os dias são lucros. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus vai superar a sua expectativa. Deus vai te abençoar grandemente. Você está pedindo coisas para Deus muito simples, mas Deus quer te dar algo sobrenatural, e Ele vai te abençoar grandiosamente.
Eu não tenho dúvida disso. Por quê? Porque não depende às vezes da sua fé, depende daquilo que Deus quer fazer. É claro que Deus, quando encontra a fé, é algo sobrenatural, mas quando Deus quer fazer algo na sua vida, porque Ele te ama e você é filho, Ele vai fazer. Pastor, então não precisa ter fé? Não precisa, porque quanto mais fé, melhor, mais expectativa, mais bênçãos. E eu vim hoje para te estimular a você ter mais expectativas em Deus e menos nos homens. Essa semana eu dei aula, estou dando aula online para alguns irmãos, e Deus falou muito ao nosso coração: não olhe para homens, tenha expectativa em Deus. E eu quero falar uma coisa aqui, com muito amor e carinho para vocês. Amo muito todos vocês, os irmãos estão se achegando também, estou aprendendo a amá-los, em nome do Senhor Jesus, mas eu não tenho expectativa em nenhum de vocês. Minha expectativa em vocês é zero, mas eu tenho expectativa no Senhor, que Ele vai abençoar vocês e vai usar muito vocês nessa obra em nome do Senhor Jesus. Aonde você for, Deus vai te abençoar muito em nome do Senhor Jesus. É essa expectativa que eu tenho, porque quando a gente olha para homens, a gente se frustra. Há muita frustração, por quê? Porque nós somos falhos, e se eu não falei com você ainda, pode ter certeza que um dia eu vou falhar, e aí eu tenho certeza que também você vai me amar como eu te amo, porque se nós olharmos as falhas do homem, nós não vamos congregar em igreja nenhuma, mas se nós olharmos Jesus através dele, a virtude do Senhor Jesus vai tocar a sua vida, vai mudar a sua história. Então nós precisamos ter expectativas maiores. Nós começamos esse ano dizendo que chuva de bênção viria sobre nós, e eu creio nisso, ainda creio que vai vir sobre nós essa chuva de bênção. Ela vai vir, porque se você olhar na história bíblica, os momentos que Deus mais fez coisa extraordinária foi no meio de tribulações. O momento que o povo de Israel foi mais abençoado foi quando eles estavam presos, cativos, e que foram daí libertos. E Deus não só libertou, Deus prosperou eles por anos. E eu quero usar um último exemplo, que é o exemplo quando Moisés estava no deserto. E aí chega um determinado momento, Moisés escolhe 12 homens, 12 pastores do seu rebanho, daquele povo todo, e pede para eles espiarem a terra de Canaã, a terra que emanava leite e mel. E aqueles 12 homens chegam até a terra de Canaã, e aí eles pegam e trazem de lá um cacho de uva, que carregavam um cacho de uva em dois, de tão grande que eram as uvas. Carregaram, rolaram um melão enorme, porque não dava para carregar, era tão grande. E quando eles voltaram, o povo todo foi reunido, e 10 daqueles homens disseram o relatório para Moisés diante de todo o povo. E aquele relatório daqueles 10 começou assim: realmente, a terra de Canaã é a terra que emana leite e mel. Eles concordaram com o que Deus tinha falado para eles que era. Mas aí no final, essa expectativa que eles tinham pereceu, porque eles mesmos que declararam que realmente era bênção, tudo aquilo que Deus falou era verdade, testificaram, eles pegaram e infamaram a terra que ia abençoá-los grandiosamente. E naquele momento eles continuaram dizendo assim: mas aquela terra é uma terra de gigantes, e aos nossos olhos, para eles, nós éramos como gafanhotos. Ou seja, certamente seríamos esmagados por eles. Mas não foram os gigantes que disseram isso. E a Bíblia diz que naquele momento 2 homens, cheios de expectativa em Deus, e a Bíblia diz que tinha um outro espírito. Qual outro espírito? Um espírito cheio de expectativa que ativava a fé deles, porque os olhos deles saltaram quando eles viram a bondade de Deus. Os olhos deles saltaram quando eles olharam aquilo e falaram: realmente Deus é poderoso, é isso que Deus tem para nós, vamos lá, nós vamos conquistar. E aí eles viram para todo o povo e falaram: eia, subamos e possuamos a terra prometida. Mas o povo não creu.
até apedrejaram eles. Mas a Bíblia diz que os únicos que entraram na terra prometida foi a geração de Josué e Caleb, porque havia neles um outro espírito. Qual espírito? Expectativa na bondade de Deus. Sabe, essa é a chave que vai abrir a porta, e a hora que você passar por ela, você vai ser muito abençoado em Cristo Jesus. Deus vai superar a sua expectativa. Tem expectativa todas as manhãs. Sabe, Deus vai mudar o coração daquele chefe bravo, chato, que só pega no seu pé. Deus vai mudar a história daquela pessoa que é rabugenta com você. Deus vai mudar o espírito dela. Deus vai converter aquele que você está sem, faz tempo que está orando. Aumente sua expectativa, muda a sua visão. Você vai ver o que Deus vai começar a fazer na sua vida. Diga comigo assim: a partir de hoje eu vou viver o sobrenatural do Senhor na minha vida, em nome de Jesus. Quantos aqui creem nisso? Se coloca de pé em nome do Senhor Jesus.